Davi cuidava as ovelhas do seu pai. Ele tinha a ovelha nas suas mãos. Apareceu o leão e o urso. E o leão e o urso não mataram Davi, mas pegaram o que Davi cuidava. Na verdade, se eu quero acabar contigo, com aquilo que você tem, é melhor acabar contigo. Se o leão e o urso precisavam de ovelhas, por que não matavam diretamente Davi? O inimigo sabe. O que faz a sua força não é você, é aquilo que está dentro de você. E o diabo não se preocupa ainda de quem você é, ele se preocupa do aquilo que você tem. E Golias não se preocupa do aquilo que Davi tinha, ele se preocupa de quem Davi é. E leão e urso não se preocupava de quem Davi era, se preocupava daquilo que Davi tinha. O que dá medo ao diabo é o seu ministério, é o seu talento, é o seu sonho, não é a sua pessoa. E por isso a primeira luta contra as nossas vidas é contra o nosso sonho, contra o nosso projeto. O diabo quer roubar o seu sonho, o diabo quer roubar o seu talento. O diabo sabe, se ele acabar com o seu talento, ele acaba contigo. O diabo sabe, se ele acabar contigo, enquanto o seu talento continua, ele não fez nada, porque o seu talento vai gritar mais alto do que você. Então esse é Davi. Ele tem ovelha. Eu chego, leão, e mostro para ele que você não é uma ameaça contra mim. Eu não quero saber de você, Davi, só quero saber do seu sonho. Quero acabar com o seu sonho. Isso é a maior luta. Defendendo o que é seu lá em segredo. Quando está sozinho. Você luta com leão e urso sozinho. Mas você luta contra Golias com um exército atrás de você. Você luta em Getsemane sozinho. Mas você luta no Calvário com multidão atrás. Os discípulos ao seu lado. A maior luta não é no Calvário. A maior luta é em Getsemane. A maior luta é lá em segredo, quando você apacenta as ovelhas do seu Pai, de Deus. A maior luta não é contra Golias. E por isso, Davi mostrou a Golias que você é pequeno. Você és um pássaro. Eu vou acabar contigo, porque eu já matei leão e urso. Eu já lutei a maior luta. Você é nada. A maior luta, ou o maior inimigo, é aquele que não se expressa. Todo inimigo que se expressa é fraco. Leão e urso não se expressavam, só agiam. Golias falava muito, não tinha ação. O maior inimigo é aquele que habita dentro de você, não aquele que está fora de você. Por isso em Getsemane, você luta. Uma luta que é sua. Vocês dois com Deus. Deus quer acabar com a sua humanidade. Ele quer colocar a sua divindade dentro de você. É aí que o homem não aguenta. Obrigado. Dá uma salva de palmas para Jesus. Vamos continuar. Em Getsemane, você luta pelos seus deveres. No Calvário, você luta pelos seus direitos. Em Getsemane, você luta pela sua responsabilidade. No Calvário, você luta pela sua posição. Você nunca pode ter acesso aos seus direitos enquanto você não descobrir os seus deveres. Isso que eu aprendi lá no EDD quando o pastor Marquinhos pregou. Não preciso cobrar da minha esposa os meus direitos enquanto não descobrir os meus deveres. Quando eu vou descobrir os meus deveres perante a minha esposa, automaticamente vou ter acesso aos meus direitos. Só estou mudando o que ele pregou, não é isso? Amém? Primeiro você precisa descobrir os seus deveres e depois você vai ter acesso aos seus direitos. Então, em Getsemane, Jesus estava lutando pelos seus deveres. E no Calvário, ele lutou pelos seus direitos.
Em Getsemane, Jesus teve a responsabilidade. Ele entende. Agora tendo que enfrentar. Mas no Calvário, Jesus teve a posição. Depois do Calvário, Deus colocou ele ao braço direito. Pegou Jesus e levantou ele acima de todos os nomes. Depois do Calvário. Vou repetir. Em Getsemane, você não luta pela posição, você luta pela responsabilidade. Mas no Calvário, você luta para ter uma oposição. Jesus não pode ter uma posição se ele não lutou no Calvário. Eu quero dizer para você, se você quer que Deus te posicione, luta pelos seus deveres, luta pela sua responsabilidade. Você nunca pode chegar no Calvário se você ainda não entendeu a sua responsabilidade, porque a sua responsabilidade te leva a morrer para os outros. Depois da luta em Getsemane, você se levanta, você está pronto. Eu vou lutar no Calvário, não é mais pelos meus desejos, sentimentos, mas vou defender Cherubim, vou defender Wesley, vou defender a Maria, porque eu estou vindo de Getsemane. Hoje precisamos de ter líderes que já saíram de Getsemane, com Deus no quarto, com Deus, com a Bíblia, lutando com si próprio. Ele deixa os passos para Deus acabar com a sua humanidade. Ele descobre os seus deveres, a sua responsabilidade. E daí, Deus vai te levar aonde você vai ter uma posição. Você não precisa estar atrás da posição. Você fica atrás da responsabilidade. David, quando apacentava as ovelhas do seu pai, ele não lutou para ter uma posição, mas ele lutou descobrindo a sua responsabilidade. Mas quando ele lutou com Golias, ele teve uma posição. A luta pela sua posição vem depois da luta pelos seus deveres. Qual é o seu dever aqui na igreja? Por que Deus te colocou aqui? Por que Deus te chamou nesse ministério? Por que Deus te chamou debaixo dessa liderança? Qual é o seu dever? Se você descobrir os seus deveres, automaticamente você entrará, você terá acesso aos seus direitos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Jesus em Getsemane, ele lutava sozinho, ele não precisava de ninguém, lutava sozinho. E ele recebia a responsabilidade. Ele entendeu que eu sou sou responsável dessa humanidade. Você entende que você é responsável de quem você convida na igreja depois de você passar em Getsemane. Para mim o EDD foi Getsemane para mim. Deus acabou comigo, acabou com a minha humanidade. E é aí que Deus me deu essa palavra. Cherubim, você não pode procurar ter acesso aos seus direitos enquanto não descobrir a sua responsabilidade, os seus deveres. Descobre o lugar onde Deus vai acabar com a sua humanidade. Vou te explicar uma coisa. Você lembra da história de Jacó? Jacó, ele sempre fugiu Getsemane dele. Ele sempre queria ir no Calvário para ter uma posição. Primeiro, ele comprou a posição com seu irmão, porque ele queria a posição. Comprou a posição, deu a comida e ganhou a posição. Segundo, ele mentiu para ter a posição. Você não precisa lutar para ter a posição. E ele nunca teve essa posição. Presta muito atenção. Você vai entender que entre Saulo e Jacó, a pessoa que sofreu mais foi Jacó, antes dele se encontrar com seu irmão Esaú. E quando ele decidiu restaurar o seu relacionamento com seu irmão Esaú, sabe o que ele fez? Ele pegou o presente e disse para sua família: vocês avançam. E quando ele mandou a sua família, ele ficou sozinho no seu Getsemane. E daí ele lutou com Deus. E quando ele lutou com Deus, Deus quebrou um membro do seu corpo.
E quando ele saiu de Getsemane, em segredo, sabe o que ele fez? Ele ficou de joelho 7 vezes diante do seu irmão. Ele que lutava pela posição, mas depois de sair de Getsemane dele, ele não procurou mais a posição, ele se tornou servo. E ele chamou do seu irmão, meu Senhor. Foi o dia que Jacó ganhou a posição. Você ganha a posição quando você se torna servo. E para você se tornar servo, você tem que aceitar que Deus acaba com a sua humanidade. E quando Deus acaba com a sua humanidade, você dorme no chão durante 7 vezes, considerando os irmãos como seu superior. Aí você vai se tornar mestre dessas pessoas. Você vai dar conta que Davi, todo o tempo que ele lutou para ter uma posição, ele perdeu o seu tempo. Mas no dia que ele entendeu, depois de lutar com Deus, ele não lutou com homem, não lutou com o diabo, lutou com Deus. A maior luta, quando a gente luta com Deus. Sabe como é que você luta com Deus? Deus, quando fala no seu ouvido, faz isso. Você está ouvindo mais uma outra voz da sua humanidade falando que você não pode. Quando Deus fala no seu sonho, quando Deus fala contigo, abandona esse pecado. Quando Deus te fala contigo, acorda, ore, 3 de madrugada. Mas a sua humanidade te fala, dorma ainda. Quando Deus fala contigo, oferta isso. A sua humanidade financeira te fala, isso é muito. Aí que tem o problema. Quando eu não consigo colocar a minha mão no meu bolso e pegar 200 reais, 100 reais, ofertar para Deus, significa que a minha humanidade financeira ainda manda em mim. Manda em mim. A maior luta, lutar com Deus. Lutar com Deus e sair vencedor como Jacó, sair vencedor como Jesus. Não é fácil. E hoje, Deus precisa de líderes que lutam primeiro com Ele, que lutam com a palavra, que luta com o Espírito Santo e deixa Deus fazer a obra das suas vidas. E essas pessoas, quando saem, ele não tem mais medo do Calvário. Ele está pronto a morrer por causa de uma alma. Ele está pronto a morrer por causa da visão. Ele sai como responsável. E as pessoas lhe levam. E ele vai até no Calvário. E Jacó, depois de descobrir os seus deveres, ele teve acesso aos seus direitos. E por isso estou te dizendo, todo o tempo que Jacó esforçou, comprometeu, ele não se tornou líder. Ele se tornou líder no dia que ele ficou de joelho 7 vezes. E chamou o seu irmão, meu Senhor. Quando você se torna servo, Deus te coloca, te transforma e você se tornará mestre, o maior. Dá uma salva de palmas para Jesus. Jacó lutou com o anjo. Depois lutou com seu irmão. De Getsemane ao Calvário. Eu sei que você vai cuidar de muitas vidas, mas a primeira vida que você tem que cuidar é a sua própria vida. Vou te dizer uma coisa: se você deixar Deus transformar a sua vida, você vai transbordar. Você vai ter resultado que todo mundo vai começar a perguntar o que está acontecendo contigo. O segredo de ser: eu sou uma semente morta. Já morri, já me tornei podre e agora estou produzindo. Jesus não venceu o diabo, a humanidade no Calvário. Ele venceu em Getsemane. Em Getsemane. Saiba de uma coisa: tudo que você domina em segredo gritará mais alto em público. Tudo que você domina em segredo, dentro de você, lá na sua alma, dentro de você, no seu interior,
dominar egoísmo, dominar fraqueza espiritual. Quando você domina isso, ninguém te vê. Aí, o que você dominou em segredo, gritará mais alto em público. E quando David lutava com o leão e o urso, ele não tinha câmera, não tinha testemunha. Que quando você luta em segredo, você não luta para que as pessoas te vejam. Você luta sozinho. Você não precisa de lembrança das pessoas. Você não precisa que seu líder saiba o que está acontecendo contigo no segredo. Mas quando você vai sair, você não vai falar muito. Mas as pessoas vão começar a ver que Golias está caindo. Você vai começar a ver que a vingança do Esaú, quando ele vai te ver, vai se tornar o amor e o carinho. Ele vai mudar os seus inimigos para se tornar a escada para você subir. Os problemas vão se tornar as escadas para você atingir o outro nível. Como é que está a sua vida? Nós hoje não queremos subir em Getsemane, mas nós próprios, ninguém nos puxa, nós queremos chegar no Calvário. Sabe por quê? Porque no Calvário vamos cuidar dos outros. Vamos ter uma posição. Todo mundo vai ver o que estou fazendo. Mas a maior luta é lá no Calvário. Eu estou te pregando isso porque eu acabei de passar no Calvário. Lá no EDD. Esse EDD é forte. É forte. O próximo EDD você não pode faltar. O encontro. Eu quero participar também no encontro com Deus. Porque encontro com Deus na África não tem. Próximo encontro eu quero vir participar também. Agosto. Estou convidado. Obrigado. Quer participar. Então, eu recebi essa revelação nesse evento. E Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Você é supervisor. Você é um grande líder. Você cuida dos outros, de vidas. Você está pronto a subir no Getsemane? Você está pronto a lutar com Deus? Você está pronto a fazer o que Ele te manda fazer? Você está pronto a fazer o que Ele fala no seu ouvido? Vou dar um testemunho. Na minha igreja, aconteceu uma coisa. Uma mulher casada na África. E o homem não queria mais continuar a conviver com essa mulher. Pensa numa mulher crente, que tem um comportamento correto, respeita o seu esposo, trata bem o seu esposo, e o esposo não estava vendo o motivo, a razão de se separar com sua esposa. Pensa nessa mulher que você está procurando micróbio, mas você não está encontrando. Você não acha aero. E o homem, como gostava de joias, ele deveria viajar para uma viagem de negócio na Europa. Ele pegou o seu anel, corrente, tudo de ouro, entregou para a esposa e diz: amor, guarda para mim. E a esposa entrou no quarto, guardou numa gavete lá no quarto. E a esposa foi tomando banho para depois acompanhar o esposo no aeroporto. Quando ela foi tomando banho, o esposo entrou no quarto e roubou as mesmas joias. Colocou na sua pasta e foi para a Europa. E quando chegou na Europa, ele pegou as joias e jogou no mar. Ele disse: essa é a única razão, vou tratar da minha esposa de ladrão. Quando chegar, vou dizer que você não presta, você roubou. E ele ficou lá, a esposa todo dia estava na igreja. Está no Tadeu, cuida bem dos seus discípulos, fazia tudo que o líder mandava e o que Deus falava. Porque a Bíblia diz: quem tem temor ao Senhor, ouça a voz do meu líder. Você já leu isso no livro de Isaías? Quem tem temor ao Senhor, tem que ouvir a voz do meu líder. Então, com Deus, se você fala que você tem temor ao Senhor e não está ouvindo a voz do seu líder, então você não tem temor ao Senhor. Amém? E sabe o que aconteceu? É bíblico. Depois vou procurar esse versículo aqui e vou passar para você. E esse irmão chegou na igreja e ouvia a palavra. E o pastor, a igreja precisava de dinheiro, pastor. E ela tinha só $500, que dá hoje quase R$2.000.
E as mulheres africanas gostam de vestir pano. E aqui bem no canto eles guardam dinheiro aqui. Quando veste pano, guarda dinheiro deles aqui. E ela estava na igreja, ouvi a voz do líder pedindo, nós queremos fazer isso para a igreja. Ela sentiu a voz do Espírito Santo tocando no coração dela. Ela passou no púlpito chorando e entregou $500 chorando. Ela não sabia que esse $500 estava resgatando o seu casamento. Ela não sabia. Quando voltou para casa, recebeu o telefonema do seu esposo. Disse: amor, eu vou chegar amanhã, só que eu quero comer peixe. Então ela vai no supermercado. Lá a gente chama de supermercado praça. Vai na praça, supermercado, e compra o peixe. Esse peixe grande. Quando chega, ele abre o peixe, faz o peixe. Ele encontra a joia do seu esposo dentro do peixe. Aleluia. Ele olhou, saiu da cozinha, entrou no quarto, abriu a gavete, não tinha joias. Olhou as joias, como todas as joias do seu esposo tinham o nome dele. Vi que essas aqui são joias do meu esposo. Guardou de novo, colocou na mesma gavete. E à tarde o esposo chega. E quando o esposo chega, diretamente a primeira coisa: amor, tendo mais uma reunião, quero as minhas joias. Espera, você chegou agora, tem que tomar primeiro banho, você tem que comer. Não, quero logo, quero sair. Porque já sabia que ele já tinha roubado a sua joia e tinha jogado no mar. A esposa disse: senta então, vou te trazer as suas joias. E quando a mulher entrou no quarto, pegou as mesmas joias, entregou no esposo. O esposo disse: não, essas joias não são minhas. Como assim? Porque ele sabe dentro dele que ele tinha roubado as suas joias. A esposa disse: mas olha, nas suas joias tem o seu nome. Sim, acho que você mandou fazer. Disse: não, deixa eu vou te contar o que aconteceu. E quando a esposa contou para a esposa o que aconteceu, o esposo começou chorando, ficou de joelho, pediu perdão à esposa e disse: a partir de agora, quer conhecer o teu pastor, quer conhecer a sua igreja. Mas antes de nós irmos, eu quero te pedir perdão. Eu roubei, eu que fiz isso. Então seu Deus é maior. Então, cadê $500 que deixei para você? Vamos fazer algumas compras e vamos visitar o pastor. Ela disse: não, quando fui na igreja, Deus tocou no meu coração. Eu entreguei. E Deus não me devolveu o dinheiro, mas me devolveu um homem sarado, abençoado, transformado. Meus irmãos, quando você descobre os seus deveres, ouvindo a voz de Deus, lutando com Deus, você terá acesso facilmente aos seus direitos. Ele vai lutar ao seu favor. Você vai dormir à noite, você acorda de manhã, você já encontra uma vitória de uma luta que você não lutou. Você vai subir no Calvário, não é para conquistar. Você vai subir no Calvário já dentro da vitória, porque você já venceu no Getsemane. A história de Jacó mudou depois dele lutar com Deus. Eu simplesmente queria levar você a entender que você precisa lutar sozinho com Deus. Com Deus. Isso é a transparência com Deus. Você precisa lutar com Deus sozinho. Eu, depois do EDD, esse DD forte. Esse DD forte. Depois desse DD, quando o pastor acabou de pregar, eu fui lá no quarto, comecei a escrever as minhas falhas. Escrevi num papel, escrevi isso. Como é que eu sei que são falhas? Porque quando você era uma criança, o seu pai já estava te repreendendo de uma coisa. Você cresceu, seus amigos fizeram a mesma coisa, no mesmo erro. O seu esposo, isso já é uma falha, você tem que combater isso. Se o seu esposo te repreende de uma coisa, que você saiba, que os seus colegas já te falaram isso, a sua mãe já te falaram isso, isso é perigoso.
Você próprio tem que se levantar lutando com Deus para Deus acabar com isso. E quando nós fomos dormir, eu não dormi. Toda noite fiquei de joelho e disse: Deus, acaba comigo. Eu não quero mais viver. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero que o Senhor viva em mim. E quando o Senhor vive dentro de você, você não tem mais medo de morrer. Você vai falar como Paulo: Cristo é a vida, a morte é um benefício para mim, é um lucro. A primeira luta do Paulo, ele lutou com Deus. Ele ficou cego. E ele estava pronto, depois dessa luta, morrer por causa de alma, morrer por causa de discípulos. Para terminar, eu lembro do testemunho de Jeová, essa seta, né? Que não acredita no Espírito Santo, que não acredita no nosso Senhor Jesus Cristo. Só que são fortes no evangelismo, no GE. Pensa no grupo de testemunho de Jeová na África. Foram evangelizar uma senhora. O problema do testemunho de Jeová, você não pode lhe dar ouvido. Quando você lhe dá ouvido, ela acaba contigo. Todo dia ela está atrás de você. E essa senhora africana, porque na África é comum, ele já ficou cansada de receber esses irmãos de testemunho de Jeová. Um dia, esses irmãos chegaram, ele pegou um balde com água, jogou na cara deles. Eles falaram: obrigado. Foram embora. Amanhã voltaram de novo. A senhora pegou também um balde com xixi, jogou na cara desse testemunho de Jeová. Obrigado. Amanhã voltaram de novo. A senhora disse: então não sei mais o que fazer, então vou lhe receber. Hoje aquela senhora se tornou testemunho de Jeová. Se fosse nós que temos Espírito Santo, já no primeiro dia que a senhora te tratou desse jeito, você não vai querer mais saber dele. Vai dizer: vão para o inferno. E por isso nós precisamos de morrer dentro de nós. Em Getsemane, precisamos de morrer. Quando você morre, mesmo se o apóstolo Pedro te negou, você vai perdoar ele, você vai amar ele, você vai entender que ele ainda é criança. Mesmo se a mulher samaritana te maltratou, te disse que você conosco não tem relacionamento, você vai entender que depois de você ser tratada comigo, você que vai se tornar o meu fanático. O seu inimigo de hoje, ele que vai fazer a propaganda de você amanhã. O seu inimigo de hoje, ele fará a propaganda dessa igreja amanhã. Eu quero que a gente ore. Deus colocou no meu coração para falar com você sobre de Getsemane ao Calvário. Aonde você quer ir? Jesus foi sozinho em Getsemane e ele foi levado ao Calvário. Nós precipitamos de irmos sozinhos no Calvário, mas não queremos ir em Getsemane, porque lá é a maior luta. Nós queremos defender as pessoas, mas nós não queremos que Deus acabe com a nossa humanidade. Pensa na sua vida, pensa na sua célula, pensa na responsabilidade que Deus te deu. Pensa isso, pensa. Você é responsável da sua sociedade. Eu sou responsável da minha família. Preciso morrer. Preciso descobrir os meus deveres para ter acesso aos meus direitos. Preciso morrer. Preciso falar com Deus. Mata, acaba comigo. Eu não quero mais viver. Que Deus viva em mim. Ele chorou e disse: Pai, pensa no Filho de Deus que não aguentou a luta e diz: Pai, por que você não retira esse cálice? Não estou a aguentar mais. E quando Jacob descobriu isso, diz: eu não vou continuar mais a minha caminhada. Se o Senhor não mudar a minha identidade, se o Senhor não acabar com a minha humanidade, eu não te deixo ir embora. E Deus, um anjo diz: a partir de agora você não é mais ladrão, você não é mais mentiroso, você não é mais Jacó. O seu nome agora é Israel,
porque você lutou comigo e você venceu. Vai embora. E foi aí que a história de Jacó mudou. Mudou. Eu sei que você tem promessa de Deus. Essa igreja tem promessa de Deus com o nosso pastor. Precisamos de morrer. Você precisa de morrer. Deus fala muito com você. No seu quarto, na sua cama, no seu trabalho. Deus te cobra das suas responsabilidades para esse ministério. Deus te trouxe aqui. Às vezes você já ouviu a voz do seu líder. Você não cumpre. Você não faz. Sabe por quê? Porque você ainda não passou em Getsemane. Passa em Getsemane. Eu liguei para minha esposa e disse: amor, agora você está tendo um homem transformado. Ele me disse: mas você é bonzinho. Eu disse: não, nunca fui bom. Agora que você é bom. Agora. Essa bondade que você pensava que era bondade, não era bondade. Getsemane. EDD foi para mim. Getsemane. Amém. Podemos orar? Vamos ficar em pé. Getsemane. Mantarabasa. Ricantarabo. Sabe quem não passou em Getsemane? Murmura muito. Reclama sempre. Sempre reclama. Mínima coisa murmura. Mínima coisa reclama. Porque ele não passou ainda em Getsemane. Olha, se eu já lutei com Deus, eu não vejo nenhum obstáculo que pode me machucar mais. Eu não sei que resposta do irmão pode me ferir. Porque a maior luta é lutar com Deus. Lutar com a palavra. A palavra é o espelho. Você lê a Bíblia te fala, você tem que parar com isso. E você obedece. E você fala assim: Senhor, eu vou viver isso. Feche os seus olhos. Ora basaka. Mari cantele bochaka. Feche os seus olhos. Entra na sua alma, no seu espírito. Quantas vezes Deus te cobrou coisas e a sua humanidade também te cobrou? Você foste ao lado da humanidade. E por isso as coisas estão sendo mecânicas. Você quer roubar. Você quer se tornar primeiro do que Esaú, mentindo. Não é isso o caminho. Você não precisa lutar pela posição. A posição estará atrás de ti. Luta pelos seus deveres. Descubra os seus deveres perante a sua esposa, perante os seus filhos, perante esse ministério, essa igreja. E daí essa igreja vai ser uma grande bênção para a sua vida. Você vai desfrutar os melhores dessa nação, desse Brasil, dessa igreja. E você que quer que Deus te ajude. Eu sei que não é fácil lutar com Deus. Mesmo Jesus precisava de um anjo para lhe fortalecer. Não é fácil, não é fácil. Você já tomou as decisões várias vezes, não conseguiste cumprir. Mas eu quero interceder ao seu favor que um anjo desce e te ajuda com a sua decisão, para você falar: Pai, que não seja a minha vontade, que a sua vontade seja feita. Essa é a oração mais difícil que o crente consegue fazer. Nós queremos obrigar Deus a fazer o que nós queremos, mas dificilmente nós falamos: Deus, faça a sua vontade em mim, faça a sua vontade em mim. Se você está aqui, essa pessoa passa aqui à frente, quer ministrar para a sua vida. Ramdorobosaka. Rierebosha. Você que quer que o Espírito Santo te ajude a lutar com Deus. A lutar com Deus. Abre seus olhos. Uma vez, eu quando me converti, o meu pai me expulsou da casa. Eu comecei a dormir na igreja. Não é igreja estruturada como essa. Pensa numa igreja que não tem parede, só tem chapa. Eu dormia nos bancos, esse banco bem pequenino. Quase toda a minha juventude passei dormindo nos bancos da igreja.
E quando chove, entrava água na igreja. Eu estudava num colégio e não tinha nem caneta para fazer prova. A caneta era para mim uma fortuna. Eu tinha uma colega da sala, eu pedi para ela me emprestar sua caneta para fazer a prova. E ela me emprestou, me deu 30 minutos. Ela tinha um monte de caneta. Eu ultrapassei, fiz 45 minutos. Ninguém sabia que eu estava usando uma caneta emprestada. E ela passou à frente da sala e ela começou a me ofender. Pobre, me trata de todo tipo de nome. Eu me senti bem humilhado, jovem. Os meus colegas que estavam ao meu lado me falavam, vai lá dar uma chapada nele. A gente chama de chapada. Eu disse, não, eu sou cristão. Quando ela terminou de falar, eu peguei a sua caneta e disse, obrigado. Desculpa de eu abusar do tempo que você me deu, mas nunca mais vou fazer isso. Devolvi a caneta. Voltamos nas nossas casas. Essa irmã não dormiu durante toda a noite. Quando ela foi para sua casa, na sua cama, ela tentou fechar os seus olhos. Ela sempre estava ouvindo a minha voz, voltando, dizendo, perdoa-me, nunca mais vou fazer isso. Perdoa-me. Passou toda a noite acordada. E de manhã, quando ela acordou, ela foi procurar uma igreja próxima e contou isso no pastor. Eu disse, eu quero receber Cristo. Eu magoei um ungido de Deus e Deus não me deixou em paz. E quando ela voltou na sala, ela não me falou nada. Ela passou de novo à frente e pediu perdão em frente de todo mundo. E me deu presente de muitas canetas. Às vezes, para a gente suportar o que as pessoas nos devolvem como tratamento, é só quando você aceita de morrer em Cristo, em Getsemane. E aí o apóstolo Paulo falou o seguinte, nada pode me separar com o amor de Deus. Nada, nada, ninguém, nada. Porque eu já apanhei com Deus, fiquei cego, nada, nada. Se nós todos aqui aceitamos de lutar com Deus, que Deus acaba com a nossa humanidade, acaba com a sua humanidade, meus irmãos, quando eu voltarei aqui, nós teremos 5 cultos, 6 cultos, 7 cultos. Aleluia. Ramdorobosaka. Antes de Getsemane, Jesus teve 12 resultados de discípulos. Depois de Getsemane e Calvário, ele tem a multidão. Sou eu aqui o candidato, pastor Marcos. Você, nós todos aqui. Depois disso, estou sentindo uma compaixão no meu coração. Feche os seus olhos e abra as suas mãos. J'étais perdu. J'étais perdu. Tu m'as retrouvé. Tu m'as retrouvé. Ô Senhor, fui perdido. Fui perdido. O Senhor foi me achar. O Senhor foi me achar. Meu Senhor. Fui perdido. Fui perdido. O Senhor foi me achar. O Senhor foi me achar. Meu Senhor. Oh, yes. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor. Fui perdido. Fui perdido. Oh, yes. Deus está falando comigo que tem pessoas aqui que foram chamados
para multidões. Mas Deus tem que te quebrar, te abrir para que Israel saia dentro de você. No que come é sair o que se come. Tem que quebrar um leão para você ter acesso ao mel que está dentro dele. Tem um mel dentro de você que o seu bairro quer consumir, que a sua família quer consumir para virem aqui na igreja. Começa a falar com Deus da forma que a palavra tocou seu coração. Fala: Deus, eu quero subir sozinho no meu Getsemane. Faz muito tempo que estava fugindo, mas só queria morrer para ter uma posição. Queria chegar no Calvário, porque sei que no Calvário vou ter uma posição. Todo mundo vai ver, vai saber o que estou fazendo. As pessoas vão dizer: realmente ele era o Senhor, ele era santo, ele é homem de Deus. Mas não é isso que nós queremos. Nós não queremos a honra, nós não queremos elogio, nós queremos morrer. Nós queremos nos tornar responsáveis. Nós queremos considerar os outros como superiores. Acaba comigo, Pai. Acaba com a minha humanidade. Não quero deixar, não quero dar acesso à minha humanidade funcionar dentro de mim. Deus, quero ouvir somente você, obedecer a sua voz. Não importa quanto isso vai me custar, mas eu quero obedecer a sua voz. Custou muito para Abraão, o único filho que ele teve. E Deus disse: Abraão, e esse que eu quero. E ele disse: sim, Senhor, eu aceito morrer sem generação nenhuma, mas eu vou entregar ao Senhor o que o Senhor quer. E quando ele queria matar o seu filho, Deus disse: para. Eu quero esse sacrifício, mas não quero esse sacrifício morto. Eu quero o seu filho ser um sacrifício vivo toda a sua vida. Não quero que você lhe mata, eu já lhe recebo. Mas toda a sua vida ele vai ser um sacrifício vivo para mim. Deus precisa para nós sermos um sacrifício vivo, que tem sangue, que tem vida. Para sermos um canal para as novas gerações. Fala com ele, fala com ele. Fala com ele. Deus, Jesus precisava de anjo para ser fortalecido, mas eu já tenho o Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me nas minhas decisões. Não quer mais voltar atrás, não quer mais recuar, quero avançar. Eis-me aqui, quer morrer, quer morrer, quer morrer, quer morrer, quer obedecer na sua voz e na voz da minha liderança. Quer morrer, quer morrer, quer morrer, quer suportar os outros, quer morrer, quer morrer, quer morrer. Na cruz estava crucificando no meio de 2 bandidos. Ele suportou todas as ofensas, porque ele estava vindo de Getsemane. Ramdarabasaka. Abra sua mão e agora quero orar por você. Shintarobosaka. Canti cantorobosaka. Papai do céu, lutamos muito com o diabo. Lutamos muito com Satanás. Expulsamos muito demônio nas nossas casas, nas nossas famílias. Mas nós entendemos nessa noite que isso é a luta mais pequena e nós estamos perdendo o nosso tempo. O nosso maior inimigo não está fora, está dentro de mim. Habita em mim. E ele quer me enganar. Ele não quer que eu obedeça a Cristo, a Jesus. Oh Pai, que nessa noite estamos prontos a
a ser levado em Getsemane. Que todo mundo descubra o seu Getsemane. Vai embora, seu Getsemane. Acaba com a nossa humanidade. Queremos ser verdadeiro cristão, verdadeiro discipulador, verdadeiro discípulos. Quantas vezes o Senhor me falou através do meu discipulador, mas estou sendo hipócrita, estou sendo mentiroso, porque a minha humanidade ainda age. Senhor, acaba conosco, acaba com a nossa humanidade. Sei que é difícil, Senhor, ajuda-nos, 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 ajuda-nos. Nunca mais queremos mentir, nunca mais queremos roubar, nunca mais queremos te enganar. Queremos pôr em prática a sua palavra. Vamos obedecer. O Senhor vai nos dar o que nós precisamos. Que o Espírito Santo venha sobre esse povo agora, sobre essa grande liderança. Que o Espírito Santo nos sara, nos transforma, nos ajuda com a nossa decisão de morrer. E vamos morrer para viver em Cristo.